Entrevista. E como anunciamos, já em nossos estúdios, a presença do coaching, consultor empresarial, nosso parceiro Paulo Paiva. Bom dia, Paulo, tudo bem? Bom dia, Rosana, bom dia, Kiko e todos os nossos ouvintes. Bom dia, Paulo. Olha, eu vou dar, nós vamos falar de inspiração, mas posso fazer algumas perguntas baseadas num material teu muito interessante? Claro, posso? fique à vontade. E tá aqui a foto da minha querida Evandra de Moura Rabelo, uma grande amiga, grande cirurgiã, grande dermatologista. Ó, um passo para a mudança. Qual é o passo para a mudança, Paulo? Eu acho que quando a gente fala de mudança, a gente tem que entender que isso vai ocorrer para o resto da nossa vida. A gente nasce numa transformação, numa mudança constante. Então, o primeiro passo para a mudança é identificar exatamente o momento atual, aqui e agora. As pessoas às vezes relutam esse aqui e agora, né? Às vezes tem pessoas que são muito críticas e ficam questionando o tempo e o espaço que elas estão vivendo. Isso não traz transformação. E tem pessoas que são muito saudosistas, né? Ficam olhando muito para o passado. Conservadoras, olhando para o passado, preso dentro de um processo do qual também não vai levar à transformação. Então é aceitar o momento que a gente vive. Tá aí, mas a questão, então, vou voltar no passo para a mudança. De repente, para uma pessoa é um acontecimento, para outra uma dificuldade financeira, para outra, qual é? Na maioria, assim, na estatística, o passo que impulsiona a pessoa à primeira mudança? Primeiramente, o modelo mental, cabeça. Cada cabeça é sua sentença. Uma sentença. Né? Então, a gente sabe que se a gente tem uma cabeça boa, estruturada, né? E isso a gente desenvolve, né? Desde pequeno a gente vai desenvolvendo, a gente vai aprendendo a conviver em comunidade, a viver na sociedade, e isso faz com que o mental nos auxilie. Se a cabeça não estiver boa, algumas coisas começam a acontecer. A gente começa a psicossomatizar, a gente começa a afetar. É a pessoa que ela vai ao médico, ela não consegue emagrecer, ela não consegue baixar o triglicérides, ela começa a ter hipertensão, mas ela esquece também que tem um lado emocional. Ela só olha pro lado físico. Ela fala, eu não tô bem fisicamente. Tô gordo, tô magro, eu não tô satisfeito com isso. Então a tendência das pessoas é olhar muito pro externo. Tá. E eu já vou lá pro mergulho profundo, né? Claro. Que dói, é doloroso, mas a partir do momento que você chega no núcleo, né? E nesse núcleo, ali está essa chavinha, né? Pra abrir, né? E aí você consegue falar, puxa, parte de mim essa mudança. Perfeito. Parte de mim. Mas assim, e aí, quem é que procura o Paulo? Tudo bem, eu entendi esse processo interno, o processo da chavinha. Quem procura? Um amigo indica a pessoa porque está em crise, porque ela chegou na carreira dela, parece que não andou, ela quer mudar de carreira. O que normalmente faz a pessoa falar, não, eu vou perder o preconceito, porque antigamente você falava assim, poxa, eu vou num psicanalista, eu vou num psicólogo. Isso é coisa pra gente doida. Vou no psiquiatra. Vou no psiquiatra. Ainda tem gente que tem esse conceito. E no coach, como é que as pessoas chegam? Um amigo que fez coaching indica pro outro, como é que isso acontece? Geralmente as pessoas que ela vem pro processo de coaching, ela já tem meio que um sentido da dor dela. Se é um sentido de dificuldade financeira, de gestão financeira, se é uma dificuldade de relacionamento entre família, uma dificuldade de liderar o grupo dela, de ser reconhecido financeiramente na sua carreira, não consegue achar esse caminho, então ela começa a olhar para isso, ela fala, olha, eu já tenho mais ou menos o que eu preciso, só que eu não sei como fazer esse caminho. Ou tem dinheiro e não tem a visibilidade que quer isso. ter para não tem essa autoridade, não tem essa construção dessa imagem que ela... Eu tenho vários empresários que são muito bem sucedidos financeiramente, mas que eles não têm autoridade no mercado. É engraçado, né? Porque ele tem um produto e o serviço muito bem colocado no mercado, mas ninguém sabe quem é ele. Não se identifica com ele, o peso do produto e do serviço com ele. Perfeito. E eu tento fazer essa conexão. Vamos mostrar quem ele é, quando ele busca por isso, ele quer mostrar essa imagem dele. Mas isso precisa de uma estratégia, precisa de uma construção de imagem, precisa de técnicas, né? E aí acontece o processo das mentes que se conectam. Do coaching mais o seu iniciado. Sim, porque quando você fala, a gente é um conjunto de ciências, né? Certo. Então, a gente, hoje, por exemplo, quando a gente fala de educação, a gente fala, poxa, a gente tinha aula de educação moral e cívica, a gente tinha aula de filosofia, aula de psicologia, sim. Tudo isso faz falta hoje. Quando isso não é muito bem construído, as pessoas, elas acabam construindo comportamentos que basicamente são defensivos.
Agora, a partir do momento que a gente mergulha e busca esse conhecimento de uma certa forma que essas ciências se conectam, eu preciso entender de matemática, por mais que eu não goste tanto, eu tenho que entender. Eu preciso entender de filosofia, porque a gente precisa entender o que a filosofia nos traz. Ela nos traz a conversa, ela nos socializa, ela faz com que a gente trabalhe com as diferenças de pensamento. Senão a gente fica nessa guerra. Eu preciso entender que existe um modelo psicológico dentro da nossa estrutura, além do racional, mas tem aqueles que acreditam que eu só sou emocional, eu só sou racional. Não, nós somos as duas coisas ao mesmo tempo. Tem que saber equilibrar, aprender. Tem que saber equilibrar. Paulo, olha, a Eliane Regina de Fátima Araújo Cortez, que está acompanhando a gente pelo Facebook, ela diz o seguinte: Paulo Paiva, tem algum projeto para passar esses conhecimentos de forma gratuita a quem não pode pagar ou assistir às suas palestras, do tipo, assim, algum projeto social que você tem na mente que possa vir a acontecer? Eu sempre falo assim, eu sempre estou aberto para propostas, para organizar. Sozinho é muito complexo. Eu sou um empresário como qualquer outro que eu preciso desse suporte e apoio. Então, se eu tenho local, se eu tenho espaço, precisa ter uma estrutura. Eu sou uma pessoa um pouco exigente no sentido de organização, de planejamento. É possível fazer. Não, isso é impecável. Né? É possível fazer. Por exemplo, sexta-feira eu fiz uma palestra em meio a 8 horas de aula para um grupo de MBA aqui da Facens e dei uma palestra online via YouTube, com o objetivo de falar sobre carreira, reorganização. Só que muitas vezes você acaba não falando isso para todo mundo, né? Então, quem me solicita, que faz esse direcionamento, que faz essa coleta desse público específico. Como é que faz para te achar nas redes sociais e fazer esse tipo de pedido? Sempre procurando pro @Paulo Paiva Palestrante, tanto Facebook, LinkedIn, Instagram, e ali ele vai ter todo esse contato com o meu time, com a minha equipe, para poder auxiliar vocês aí. Olha, eu estou acompanhando aqui a revista Outdoor, que é muito legal. Deixa eu aqui colocar. Ficou bem bacana. Ficou bacana, olha aqui. Olha lá. Onde as pessoas conseguem encontrar essa revista? Então, essa revista ela é distribuída assim em vários condomínios de Sorocaba, né? Ela é uma revista gratuita e totalmente na região de Boituva, né? Então, legal. Então dá para entrar no site também. Dá para entrar no site. outdoorregional.com.br, tá? O Instagram deles também. Também, isso, olha, aí eles colocam o seguinte: Paulo Paiva, inspiração, uma carreira de sucesso. Como é que é esse processo de inspiração para um menino que começou lá em 1994, com 14 anos, Paulo já fazia bico como vendedor de sorvete nas ruas de alumínio. Você tomava o sorvete, você vendia, Paulo, olha, sorvete. Como todo bom gordinho, talvez, acho que a parte da comissão que eu tinha, porque eu sempre fui gordinho, então eu acho que eu utilizava o produto mesmo, viu? Eu não estava muito preocupado com o dinheiro. Mas essa revista é uma edição muito especial, muito bacana, que eu fui entrevistado por eles, e de uma certa forma eles trazem essa questão da inspiração, tentando me diferenciar aí entre outros profissionais que atuam com o mesmo ramo de coaching. Então foi muito legal, foi muito introspecto, né? Você falar sobre você. Primeiro é o seguinte, você tem um trabalho de gerenciamento na Companhia Brasileira de Alumínio, que é uma empresa, uma potência. Você é formado também aqui, você fez psicanálise na NEP, você tem uma formação de administração na área de RH. Enfim, não é qualquer coisa. Quer dizer, o vendedor de sorvete aprendeu a lidar com gente, com agressividade, com gente mal educada, com gente que poderia humilhar, e ele teve ali firme. Tudo isso fez esse cara forte hoje, né? Daí vem aqui, ó, aos 15 conseguiu o primeiro emprego, olha, office boy na Penalty, em São Roque. Isso. Né? Em 97, contratado operador de injetora para a empresa Ibratelli Telecomunicações em Mairinque. Sabe, Kiko, era uma empresa que fazia telefones. Eu acho que o jovem de hoje nem sabe como que era. Sabe aqueles teclados, sabe? É isso que eu fazia naquela injetora, né? Então você tinha que fabricar um telefone a cada 35 segundos. Isso era rápido? Tinha que ser muito rápido. Entendi. Por isso que você é rápido até hoje. E não é. Mas isso tem tudo a ver com desenvolvimento de habilidade. Ó, daí em 98 você passou por um processo de seleção na CBA e começou a atuar como auxiliar de escritório. Depois, em 2000, 2 anos depois, você ainda na CBA foi promovido para assistente de escritório. Já em 2001 passou por processos internos também, relâmpagos de seleção, e chegou até a área de recursos humanos e nascia aí a paixão para desenvolver pessoas. Em 2004, a Contex Empresarial... Contexto. Opa, que aqui está comido aqui. Contexto Empresarial
de treinamento, enfim, passou a esse processo todo de treinamento que você faz hoje. Quer dizer, não é qualquer coisa, né? Nós estamos falando de 94 a 2004, são 10 anos. É, bastante. Né? Mas você foi rápido também. Foi muito rápido. Eu acho que eu tive a oportunidade. Tem gente que não se encontra com 50, pô. Eu acho que talvez a necessidade, acho que a vontade, né, de você buscar o crescimento. Eu venho de pai que é formado em educação física, né, mas depois atuou muito pouco como professor de educação física e foi trabalhar numa metalúrgica, se transformou aí com um gestor de uma metalúrgica. Mãe do lar. Né? Então eu puxei muito a questão da espiritualidade da minha mãe e a fé da minha mãe. Minha mãe é aquela pessoa que de manhã ela reza o terço 6 da manhã, às 18 horas ela reza o terço de novo. Se eu falar, olha, eu tô com um amigo lá, faz uma oração pro Kiko, faz uma oração para qualquer amigo, ela vai fazer. Ela é muito devota nesse sentido, então a espiritualidade eu puxei dela. E essa questão do caráter, do respeito, do trabalho como algo extremamente fundamental e importante para o seu crescimento do meu pai. Acordávamos 5 da manhã, aquele pãozinho na chapa, aquele café que ele fazia, pouco falava, íamos para o trabalho junto em uma fase da minha vida que acho que foi muito interessante, a gente trabalhou muito próximo. Então acho que aí remete exatamente essa questão do menino que começou a vender sorvete e tudo mais, e que eu acho que é fantástico, porque eu não sei se isso é normal, mas isso me remete a um tempo, né? Então eu consigo lembrar exatamente por que eu fazia aquilo, porque eu tinha desejo, eu tinha vontade. Paulo, é fundamental hoje dentro do processo de trabalho numa empresa a comunicação. Não tem como não se comunicar bem. Eu já fui te visitar, ganhei livro teu, você tem mais de um editado, e eu vi que você tem um trabalho muito interessante de você, num dado momento, treinando o teu aluno, o teu treinado, já que você é o treinador, o teu atleta. Sim. Né? Você grava. Então, ele grava, ele vê como é que ele está se posicionando, o não verbal dele, como é que ele está. Fisiologia. Porque a história porque você, quando você está falando para público, o corpo fala e ele pode estar negando aquilo que você está falando, o corpo está desdizendo, né? E eu entendo que dentro desse processo você realiza isso também, né? Sim. Como eu falo, a formação somente de coaching administrador não daria essa habilidade, esse potencial. Agora, juntamente com o fator da psicanálise, que eu fui terminar e concluir a minha pós-graduação em psicologia transpessoal, pós a psicanálise ainda na Índia, faz com que a gente consiga conectar, né? Essa energia que a gente está vibrando, falando através dos olhos, através da fisiologia, através do tom de voz, né? Então, tudo isso é treinável, tudo isso pode ser organizado no dia a dia de um profissional. É isso que eu faço. Sim, muitas vezes eu falo, e tem alguns coaches que estão nos ouvindo agora nesse momento, eu falo o seguinte: como começou essa segunda-feira, eu quero saber aquilo que a gente discutiu na quarta-feira, como que foi isso. Seja profissional, seja uma atividade financeira que ele tem que fazer, ou uma conversa que ele tem que ter com a esposa. Você ajuda ele a se planejar? Total. No início você vai uma vez por semana no teu escritório, e ali vocês fazem uma agenda daquilo que tem que ser realizado para não procrastinar, um mínimo, tudo isso faz parte desse treinamento? Além de ferramentas, que eu tenho uma ferramenta americana que eu utilizo, que é esse mapeamento também. É um software que você utiliza com os teus... É uma ferramenta, basicamente, de assessment, de relatório, de inventário comportamental, utilizado nos Estados Unidos, Alemanha. Então, se você vai fazer um reposicionamento de uma vaga, de uma posição, Paulo, eu quero empreender, eu consigo te mostrar quantificativamente quanto você tem de empreendedorismo. Mas tem que ter uma relação de entrega com você. Total. Se não tiver vínculo, confiança. Não, se não tiver vínculo, não anda, né? Tem que ter confiança, porque para você me passar um áudio, Paulo, olha, hoje eu sentei com a minha esposa, discutimos isso, vamos melhorar nessa situação, ou sentei com o meu gestor, falei um pouquinho sobre o planejamento do que eu busco como crescimento de carreira. Você fala de tudo, então. De tudo, economia. Tô com uma dor aqui, mas não fui procurar o médico. Isso. Tem que procurar o médico, porque não adianta você... É um conselheiro, né? Você não vir para um processo de mentoria no qual você não está preparado para mudança, não faz sentido. Né? Como é que existe esse processo? Começo, meio e fim? Tá, um processo geralmente... O fim é nunca, às vezes, né? Depende, é uma manutenção. O coaching, ele tem uma metodologia. Não dá para ficar dependente para sempre. Não, porque né? Qual é a diferença do coaching e da terapia? A terapia, os insights são pessoais. Tá. O terapeuta, seja o psicólogo, qualquer tipo de terapia, ele não pode forçar um processo. Tá. O coaching é o seguinte: você já vem e você vai ter que sentir essa pancada, essa cobrança. Ele vai falar. Porque eu preciso que você mude dentro da metodologia. Então, por exemplo, você tem 3 meses
que se a pessoa ela vem semanalmente. Geralmente as pessoas não contam semanal, elas vêm quinzenalmente. E aí dura de 6 a 8 meses. É porque você ir semanalmente, o nível de demanda depois de cada encontro é muito grande. Às vezes tem necessidade de uma transformação. E até de uma estruturação. Assim, às vezes você precisa o seguinte, é como você engolir, digerir, fazer a digestão daquilo. Ou até ruminar como gado, né? Põe pra dentro, põe pra fora e faz acontecer. Então, assim, muitas vezes eu pego, a pessoa sai da sessão e eu falo assim, olha, depois que você estiver no carro, depois de chegar em casa, tomar um banho, um café, me passa um áudio de 1 minuto, 30 segundos. Qual foi a reflexão que você está tendo pós a nossa conversa, tudo isso que a gente está discutindo? E de repente quase Santo Agostinho, né? Fazer à noite um exame de consciência, né? E existe uma doação, né? Dentro do meu método, da minha forma de trabalho, eu sempre estou muito acessível aos meus coaches. Eu tenho que estar acessível. Você é o coaching, eles são coaches. Coaches. Os treinados são coaches. O coach é o treinador, o coach é o treinando. Perfeito. E coach é a metodologia. Né? Paulo, bom, queria ficar falando 2 horas. Você quer dar um ponto final importante aqui pra gente? Não, é só dizer para as pessoas que a gente precisa realmente ter essa visão mais resiliente, mais protagonista da vida. Nós temos que assumir nossos papéis. Acho que muitas coisas estão por vir por mudanças. A gente está vendo o cenário mudando, o cenário econômico. Você acabou de dar um exemplo aí, basicamente, da parte automotiva, da parte da gasolina. Algumas funções estão se reconfigurando. Você tem a questão aí de que a gente precisa ter esse pensamento extremamente de autocuidado, entender que as coisas são sistêmicas. Não adianta eu estar bem e o vizinho não estar bem, porque isso traz um reflexo. Com certeza. As pessoas falam, mas aquele cara tá rico, viu? Mas ele produz alguma coisa que alguém compra. Exatamente. E daqui a pouco não vai comprar. Exato. Então, assim, mas isso é comunismo. Não. Então, isso é escala. Eu fico preocupado. Aí, uma doença, se eu vacino e você não, eu não tô feliz, porque eu quero que você vacine. Senão um passa pro outro. Então essa visão sistêmica que todo mundo precisa ter, palestrando sábado para alunos, falando com várias pessoas, com vários profissionais, trazendo essa visão mais otimista. Lógico que quando você anda na cidade, você vê um monte de casa alugando, um monte de lugar vendendo, lojas fechando de repente num shopping. É preocupante para todos nós. Claro. Porque a gente quer o lazer, a gente quer voltar a essa normalidade. Claro. Então acho que o ser humano ele precisa cada vez mais se autoconhecer para que ele consiga ser mais produtivo. E não tem idade para isso, né? Não tem idade. Não tem idade. Não tem idade. Muito bem. Obrigado, Paulo Paiva, por te encontrar nas redes sociais. Repete pra gente, muita gente depois quer, porque tem muita coisa do que nós falamos, e muito mais no YouTube do Paulo, no Facebook, YouTube perfeito, e no Instagram. Então o Instagram pode ser o caminho para você encontrar o tema que você quiser, até para essa coisa que a nossa querida a minha querida amiga. Agora você já recebeu um monte de mensagem. Agora foi um monte de mensagem. A Eliana Regina de Fátima Araújo perguntou se o Paulo tem palestra. Tem conteúdo no YouTube, tem muita coisa do Paulo no Instagram. Paulo Paiva Palestrante. É esse o nome que você procura em todas as redes sociais. Obrigado, perfeito. Viu, Paulo? Até a próxima, hein? E até a próxima. Obrigado pela inspiração. Imagina.